para efeito de conversa, essa videoaula também estou gravando, tá? Esse daqui foi o slide onde a gente parou da última aula, tá? Que a gente estava comentando sobre as tentativas e nós falamos lá do John Dalton, tá? Falamos da organização em ordem crescente de massa atômica. Nós falamos aqui dos grupos formados e tal. Nós comentamos sobre as teorias do evolucionismo e do criacionismo. Nós falamos aqui um pouco também do modelo atômico. Na nossa aula de hoje, nós vamos fazer um comentário, vamos comentar sobre... Vamos continuar falando sobre as tentativas, tá? Em 1829, o cientista chamado Johann Dobereiner teve o que é considerado a primeira ideia de organização desses elementos. O interessante que a gente tem que estar atento aqui, que o sucesso dessa organização só foi parcial. Por que parcial? Porque o que foi aceito, o que foi feito por ele, possuiu falhas, tá? E essas falhas fizeram com que essa ideia dele caísse em desuso com o tempo. Então, qual foi a ideia dele? Ele chegou a juntar, pegou grupos de 3 elementos, né? Agrupou elementos em 3, tá? Tríades. O nome tríade já vem de 3, e organizou esses elementos da seguinte forma. Ele pegou características, propriedades semelhantes, tá? E foi organizando propriedades e juntou esses elementos com propriedades semelhantes. A cada grupo de 3, ele tinha uma tríade. Então temos aí, tríade são grupos de 3 elementos, tá? Essas tríades também estavam separadas pelas massas atômicas, mas com propriedades químicas muito semelhantes. Então, nós temos aí, primeira tentativa de organização da tabela periódica foi com a ideia das tríades, que organizavam os elementos com propriedades semelhantes, propriedades químicas semelhantes. Porém, essa proposta, ela possuía falhas. Como ela possuía falhas, ela teve um sucesso parcial. E parcial porque logo depois foi feita outra ideia, tá? E essa outra ideia a gente chega bem aqui no próximo slide. Próximo slide, nós temos aqui a proposta do cientista chamado Mendeleev, ou a gente pode pegar com o primeiro nome dele, que é o Dmitri Mendeleev. Qual foi a proposta dele? Ele pegou todos os elementos que eram conhecidos na época, num total de 63 elementos. Olha só qual era a época, pessoal. 1869. E organizou esses elementos em pedaços de papel. Tá? Esses pedaços de papel, vamos imaginar como se fosse uma carta de baralho. Nessa carta de baralho, nessa carta de elemento, ele colocou as seguintes características. Ele acrescentou o símbolo. Deixa eu ver qual que dá para desenhar aqui para aparecer. Oi, gente. Deixa eu ver se isso aparece. Colocou o símbolo do elemento, colocou a massa atômica e propriedades químicas e físicas em cada uma das cartas como elementos, tá?
Então aqui só para a gente acompanhar, digamos que ele tenha pegado um elemento sódio, por exemplo, e colocou o símbolo, colocou massa atômica, colocou propriedades físicas e químicas, como por exemplo, é um metal, colocou a cor, colocou ponto de fusão, que é a temperatura que o sódio derrete, colocou o ponto de ebulição, que é a temperatura que ele evapora, e fez isso com todos os 63 elementos que eram conhecidos na época. Só para vocês verem a questão da evolução, essa quantidade de elementos era a quantidade que existiam em 1869. Hoje, em 2020, nós temos um total de 118 elementos. Como eu falei para vocês já, a química é uma ciência constante, ela sempre vai estar acrescentando conhecimentos para a gente estudar. Tá? Então aí, ó, 118 elementos hoje no ano 2020. Significa dizer que daqui para frente pode-se descobrir outros elementos e essa lista vai aumentando. Tá? Então, foi o que ele fez? Pegou essas cartas e começou a organizar elas. Colocou elas em ordem crescente, observação importante, das massas atômicas. Esse númerozinho que eu coloquei aqui, ó, ele foi organizando em ordem crescente, agrupando-as com propriedades semelhantes. Então, colocou os números em ordem crescente e ainda juntou as propriedades que eram parecidas, que eram iguais. O que foi que houve aqui, ó? Foi nesse momento que a ideia de tabela periódica surgiu, tá? Nesse formato. Esse trabalho dele rendeu para ele um prêmio Nobel em 1906. Tá? Prêmio Nobel de Química. Uma coisa interessante, como ele foi organizando, ó, vamos ter aqui mais ou menos a ideia da tabela aqui, de um quadro, tá bom? Em linha reta. Então, o que foi que ele fez? Ele foi juntando as cartas com cada um dos elementos, organizados em ordem crescente de massa atômica. E o que é interessante a gente pontuar aqui nessa organização? Que houve espaços que acabou ficando sem nenhum elemento, ficou o espaço em branco. Por quê? Esses espaços brancos? Porque naquela época ele já acreditava na existência de elementos no futuro, tá? Então os espaços que ficou em branco era na ideia de que esses espaços em branco viessem a ser ocupados por elementos descobertos futuramente, tá? Então essa daqui foi a proposta do Mendeleev, tá? Em 1869. Na sequência, nós temos aqui o seguinte: por volta do ano de 1913, nós tivemos uma outra alteração na tabela periódica, que foi feita pelas descobertas, com a descoberta do cientista Moseley. O que foi que ele descobriu? Ele descobriu que o átomo ele tinha prótons. Prótons são aquelas partículas que ficam no núcleo do átomo. Por exemplo, nós temos aqui um núcleo e ao redor do núcleo nós temos em órbita os elétrons, tá? Que ficam os elétrons, que a gente representa pelo E-. Aqui dentro do núcleo fica os prótons, a gente representa por um P+.
e os nêutrons que não tem carga. Vou colocar só o Nzinho, que é o símbolo dos nêutrons. Então, como ele descobriu com essa ele fez essa descoberta dos prótons, ele percebeu que no núcleo dos elementos, o número de prótons era sempre o mesmo, tá? Então, o que foi que ele fez? Só para deixar mais claro para a gente. Ele pegou vários átomos, por exemplo, do sódio, e em vários átomos ele percebeu que o número de prótons era o mesmo, tá? Daí obteve-se essa ideia de prótons de um único elemento, tá? Aí o que foi que aconteceu em seguida? Quando os átomos foram arranjados de acordo com o número do aumento do número atômico, os problemas que existiam na tabela de Mendeleev desapareceram. Qual foi a alteração que ele fez? Como eu falei para vocês, na tabela do Mendeleev, ela foi organizada com ordem crescente de massa atômica. Já o Moseley, o que foi que ele fez? Ele alterou essa organização e colocou o aumento do número atômico, que a gente chama também de número de prótons. Então ele quebrou essa alteração dessa massa atômica e corrigiu para quê? Colocou em ordem crescente de número atômico. Daí, a organização da tabela ainda hoje obedece esse esquema, tá? Devido ao trabalho dele, como tem aqui, ó, devido ao trabalho dele, a tabela periódica moderna está baseada no número atômico dos elementos. Então, lembra aí, ó, número atômico, mesma coisa que número de prótons. Então, nós temos aqui essa última alteração que ainda hoje é utilizada, tá? A descoberta do número atômico. Vamos seguir aqui para um próximo slide. Lembra desse cara aí, Moseley. A última alteração que aconteceu na tabela periódica, a última mais forte, vou dizer assim, mais significativa, foi na década de 50, quando o cientista Glenn Seaborg fez o seguinte, ó. Dá uma olhadinha bem aqui, toda a tabela periódica ela tem mais ou menos esse desenho, ó. Esse desenho que eu estou fazendo aqui nós chamamos de esqueleto da tabela periódica. Tem mais ou menos esse desenho. Então, o que foi que aconteceu aqui, ó? Desconsidera esse último risquinho que eu fiz aqui. Deixa eu ver se eu consigo apagar ele. Pronto. O que foi que ele fez? Ele descobriu os elementos que nós chamamos de transurânicos. O que são esses elementos transurânicos? São aqueles elementos que ficam bem aqui naquelas duas linhas que a gente tem aqui abaixo, ó. Toda a tabela periódica vocês observam que tem aqueles quadradinhos embaixo. Esses elementos são o que nós chamamos de transurânicos. Quem foi que descobriu? Foi o Seaborg. Quando? Na década de 50. Década de 50 vai do ano de 1950 até 1960, tá? Nesse período ele fez essa descoberta e acrescentou a tabela periódica. Hoje em dia nós conhecemos esses elementos por série dos actinídeos e série dos lantanídeos, tá? Os nomes que a gente conhece
essas duas linhas que foram acrescentadas. Mais uma informação também, ó, tá? Em 1951 ele recebeu o prêmio Nobel por esse trabalho. Em homenagem a ele, o elemento 106 da tabela periódica é chamado de Ciebórgio, tá? Continuando. Aqui a gente vê uma representação da tabela periódica em outro idioma, tá? Vocês observam aquele mesmo desenho que eu tinha feito, ó, que só é outro idioma, pessoal, mas é a mesma tabela periódica. Só faltou outro aqui, tá? E bem aqui embaixo a série dos lantanídeos e actinídeos. Aqui é uma forma de representação. Nós temos aqui outra. Observa que nessa tabela periódica ela é cheia de informações. Nós temos aqui o número atômico, o nome do elemento, o símbolo, onde é que é encontrado, tá? E essa tabela está toda em outro idioma, em inglês, tá? Então aqui é uma representação com pinturas. Outra forma que a gente utiliza é a recomendada pela IUPAC. IUPAC, para quem não sabe o que é a organização que elabora, que monta as tabelas periódicas para todo mundo, tá? Só para vocês saberem. A IUPAC, ela é um termo em inglês, é uma sigla em inglês, significa União Internacional de Química Pura e Aplicada. Essa tabela periódica que vocês estão vendo na imagem, ela é do ano de 2001. Ela possui um certo padrão, tá? Observa aqui, essa tabela periódica tem um certo padrão. Sempre ela tem uma legenda. Toda tabela periódica tem uma legenda, que é para dizer o que é que tem, o que é que tem em cada um dos quadradinhos, tá? No caso dessa tabela periódica, tem o que? Tem o número atômico, tem um símbolo, tem a massa atômica aqui embaixo, e aqui do lado, ó, tem o nome do elemento, que a gente pode observar em cada um dos quadradinhos, tá? Coisa importante, dá uma olhadinha aqui, que nessa tabela periódica, nós temos aqui, ó, um númerozinho aqui em cima, que vai do 1 até o número 18, tá? Esse número 18, de 1 até 18, são o que a gente chama de família. Vou já comentar sobre ela. Tá? E esse outro aqui, ó, que tá aqui são as linhas, nós chamamos de períodos. Então nós temos aqui de 1 a 7, nós temos 7 períodos, tá? Então a tabela periódica tem 18 famílias e 7 períodos. O que é interessante aqui mais aqui para a gente estar vendo? Vocês observam que todos esses quadrados amarelos, eles são de elementos metais. Os azuis, esse azul, são de elementos ametais. E aqui tem outras informações referentes a essa tabela periódica. Uma coisa interessante que a gente pode fazer é o seguinte. Como a gente sabe que a organização da tabela periódica é feita pela IUPAC, eu vou pegar aqui o site da IUPAC e vou estar mostrando para vocês essa tabela. Dá uma olhadinha bem aqui que eu coloquei IUPAC no Google, tá? E essa primeira que apareceu aqui, ó, International Union of Pure and Applied Chemistry, é o site da IUPAC, tá? O que a gente faz aqui? Esse site ele é todo em inglês. E se vocês observarem, bem aqui essa barra aqui são barra de menus, tá? E se a gente passar o mouse, aparece outras informações. No caso, eu vou para essa aqui, ó, What you do, e vou bem aqui no final, que tem Periodic Table of Elements. E clico em cima. Essa é a tabela atual da IUPAC, tá? Que a gente pode descer um pouquinho aqui, ó, tem a opção de download. Deixa eu baixar ela aqui para a gente dar uma olhadinha. Essa daqui é a tabela atualizada. Observe que hoje, no ano de 2021,
20, nós temos a presença de 118 elementos. Aqui, ó, 118. É o último elemento da tabela periódica, tá? E da mesma forma que eu comentei há poucos instantes, nós temos... Nós temos 18 famílias, tá? Essa tabela periódica, ela vem com o número atômico, tá aqui em cima o número atômico, ela vem com um símbolo, com um nome e com a massa atômica. É uma tabela periódica, de certa forma, mais simplificada, tá? Mais organizada pela IUPAC. Última atualização dela, deixa eu ver aqui, 2018, foi a última atualização dela. Vamos continuar aqui. Voltando aqui para a nossa tela, nós vamos seguir aqui para o próximo slide. Classificação dos elementos na tabela periódica. Dá uma olhadinha aqui, ó, que nós temos a classificação em metais. Metais são a maioria dos elementos da tabela e tem as características de serem bons condutores de eletricidade e de calor. São maleáveis, dúcteis, possuem brilho metálico característico, são sólidos, com exceção do mercúrio. Nota bem aí, ó, só o mercúrio não é sólido, ele é líquido na temperatura ambiente, tá? Nós temos os ametais. Ametais são os elementos mais abundantes na natureza. Mais abundantes quer dizer que tem mais na natureza, né? É o contrário dos metais. Não são bons condutores, nem de calor, nem de eletricidade. Não são maleáveis, nem dúcteis. Não possuem brilho com os metais. Nós temos os elementos chamados de gases nobres. São um total de 7 elementos, fazendo essa correção aqui, tá? São 7 elementos. Tá? E a sua característica mais importante é a estabilidade química. Significa dizer que ele não precisa estar ligado a outro elemento para poder ter essa estabilidade na natureza, tá? E nós temos também outra classificação, que é o hidrogênio. É um elemento que possui um comportamento totalmente diferente dos outros, tá? Seguindo aqui, toda a tabela periódica, nós temos os períodos, que eu já falei para vocês, que são as linhas, tá? Para ficar mais fácil, linhas orientais, indicam quantas camadas eletrônicas possui um elemento químico. Sendo assim, quando encontramos um elemento no quarto período, significa dizer que ele tem 4 camadas. Quando eu me refiro a camada, eu falo aquela parte lá. Imaginemos aqui que nós temos aqui o núcleo de um átomo. Se ele tiver no primeiro período, quer dizer que ele só tem uma camada com elétrons. Se ele tiver no segundo período, ele vai ter 2 camadas. Se ele tiver no terceiro período, ele vai ter 3 camadas. E assim por diante. O total é, no máximo, 7 camadas. Tá? No total. 7 camadas ainda hoje conhecidas, tá? Isso pode mudar no futuro. As colunas, grupos ou famílias são as linhas verticais, que nós acabamos de ver que nós temos 18 famílias. Que aparece na tabela, nas colunas A, o número de elétrons na última camada eletrônica é igual ao próprio número da coluna. O que quer dizer isso? Quando a gente falou bem aqui no exemplo, tabela periódica, nessa daqui, vocês observaram que tinha aqui também o número 1A, 2A, aqui na frente, 3A, 4A e vai até o final. Espera aí que eu acabei mexendo que não era para mexer. Bom, essa
Essas indicações, pessoal, são indicações antigas, tá? Hoje em dia a gente não utiliza mais essa nomenclatura com o número A, com a letra A e com a letra B, não. Hoje em dia a gente utiliza só o número em si, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 18. Porém, é importante a gente conhecer eles, tá? Essa parte aqui que tem B é a parte dos elementos que nós chamamos de elementos de transição. Esses elementos de transição, nós não vamos estar observando esse comentário, tá? Vamos observar só nessa parte aqui, que são os elementos representativos, tá? Quando você faz a distribuição eletrônica, a última camada com elétrons sempre vai ter o número igual ao da coluna, tá? Por exemplo, se a gente fizer a distribuição eletrônica do lítio, que é esse elemento aqui, ó, do Li, vocês vão ter o que? Vou colocar aqui Li. Na camada 1, camada K, nós chamamos de K, só vai ter no máximo 2 elétrons. Na segunda camada, que vai ser a L, vai ter 1. Por que eu estou colocando desse jeito? Porque se eu somar o número 2 com 1, eu vou ter 3. 3 é o número atômico do elemento. E o número atômico é igual ao número de elétrons que a gente está distribuindo. Então, observe, a última camada que eu coloquei elétrons é igual ao número da coluna da família que está aqui presente, tá? Se eu fizer, por exemplo, com o magnésio, que tem número atômico igual a 12, desculpa, Mg, na camada K eu vou estar colocando 2 elétrons, na camada L eu vou estar colocando 8 elétrons, na camada M, a terceira, eu vou estar colocando 2 elétrons. Observe que o magnésio está na segunda coluna, ele termina em 2. Isso aqui vai acontecer para essas duas primeiras famílias e para essas 6 famílias que estão aqui desse outro lado direito, tá bom? Então, isso aqui foi o que nós estamos comentando bem aqui nesse slide. O exemplo, nitrogênio, por exemplo, está na coluna 5A. Na sua última camada eletrônica, ele tem 5 elétrons. Seguindo aqui, fazendo sua observação. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Ou só na hora de fazer a atividade que a dúvida aparece? Não, eu acho que não tem nenhuma dúvida não, tá bem explicado. Pronto, vamos lá. Vamos seguir. Essa parte aqui desse slide eu vou fazer apenas um comentário rápido, tá? No ano de 2006 surgiu uma proposta de fazer essa tabela num formato diferente, tabela periódica. A gente conhece esse formatozinho quadrado, né, de linhas e colunas, porém existiu essa proposta de fazer uma reorganização da tabela periódica, que foi mais ou menos essa daqui, ó. Esse formato aqui, tá? Porém, não vingou muito essa ideia, tanto é que de 2006 para cá, vocês nem conheciam essa ideia, essa proposta, tá? Nem eu conhecia muito bem ela. Mas, como ela não vingou, apenas para saber que existiu essa proposta. Bem aqui nesse próximo slide, está a forma que nós representamos elementos químicos. Toda vez que a gente vai representar um elemento químico, é necessário que a gente esteja com uma tabela periódica para estar acompanhando, tá? O que é importante a gente estar vendo? Esse aqui, ó, representa o símbolo do elemento. E eu vou fazer aqui com vocês, ó, a representação desses elementos químicos, tá? Observação, o número que eu colocar embaixo representa o número atômico, o número que eu vou colocar lá em cima representa o número de massa atômica. Essa parte a gente já viu no conteúdo antes das férias, tá bom? Então vamos só reafirmar, relembrar sobre ele. Vamos pegar bem aqui essas informações, símbolo, número atômico e massa atômica do cloro. Vou pegar a tabela periódica e deixa eu ver se a gente consegue ver com clareza.
Vou procurar o elemento cloro, tá aqui, ó. Nós temos aqui o número atômico, é o número de cima, é 17. O número de baixo é massa, 35,5. O símbolo é Cl. Uma coisa interessante que às vezes a gente deixa passar é que todo símbolo, pessoal, de números, de elementos, desculpa, todo símbolo, a primeira letra sempre vai ser maiúscula. No caso do cloro, ele vai ter o C maiúsculo. A segunda letra sempre é minúscula, tá? E se houver uma terceira letra, também é minúscula. Nós não podemos escrever, por exemplo, o cloro desse formato, ó. Isso não é cloro, tá? Não é o símbolo do cloro. O símbolo do cloro tem que ser aquele L minúsculo, tá? Se você não quiser fazer aquele L tradicional cursivo, você pode fazer o L digital, aquele L minúsculo que tem no teclado do celular, tá? Por exemplo, o sódio, nós temos o símbolo Na. Se você não quiser fazer esse Azinho com a perninha, você pode fazer aquele também do celular, que é desse jeito, né? Ó. Você só não pode fazer o maiúsculo, tá bom? Então nós temos aqui o Cl, número atômico eu coloco aqui embaixo, o número de massa eu coloco aqui em cima, 35,5. Aí, fiz a representação desse elemento químico. Na sequência temos o iodo. O iodo é o símbolo I. O que é que você faz? Sempre nessa hora você recorre à tabela periódica e procura o elemento que você está querendo escrever. No nosso caso, o iodo, ele tem um número atômico 53 e massa 126,9. Vou arredondar para 127, tá? E observe que nesse primeiro momento nós só estamos escrevendo o símbolo, tá? A tabela periódica é bem mais complexa, tem muito mais informação, mas a gente aprende aos poucos. 53 e a massa 127. E por aí vai, a gente pode fazer com todos os outros. Por exemplo, o sódio, símbolo Na. O carbono, o símbolo é o C. O potássio, o símbolo é o K. Oxigênio, o símbolo é o O. É o O. Eita, ainda bem que eu não juntei essas frases não só. O carbono, vou pegar aqui logo o número atômico deles, para a gente estar escrevendo esses símbolos. Tem uma forma muito mais prática de eu fazer isso. É só eu pegar a tabela periódica que eu acabei de ver com vocês. Tá aqui. Vamos lá. Do sódio. O sódio, a gente procura na tabela periódica o símbolo Na, que se vocês verem, está bem aqui, ó. A massa, o número atômico é 11, a massa 22,9, a gente arredonda para 23. Para efeito de cálculos, nós vamos sempre utilizar a massa arredondada, tá bom? Aqui é 11, aqui é 23. O carbono, o número atômico é 6 e a massa 12. Então a gente coloca 6 aqui embaixo, 12 aqui em cima. Bem aqui nós temos o que mais? Qual é o elemento? Potássio. Potássio, o símbolo é o K. Tá bem aqui, ó. É o 19 e a massa é 39. 19, massa 39. Oxigênio, o número atômico é o 8, também aqui, ó, e a massa é 16. Eu sei que vocês não estão vendo, tá? Mas conforme vocês pegam a tabela, vocês podem dar uma olhadinha com mais clareza. 8 e aqui é 16. Pronto, tudo isso que a gente fez foi representação de elementos químicos, tá bom, pessoal? Deixa eu ver bem aqui o que é que nós temos no próximo slide. O próximo slide vem falando sobre os componentes básicos, né? Elétrons, prótons e nêutrons lá no núcleo. Essa parte aqui a gente já conhece, já citei para vocês, tá? Prótons ele tem carga positiva, elétrons tem carga negativa.
Deixa eu ver o que mais nós temos aqui no próximo slide. Próximo slide, pessoal, é a organização de prótons, nêutrons e elétrons. Esse pedaço aqui eu vou deixar para comentar com vocês na nossa próxima aula, tá bom? A gente finaliza a nossa aula por aqui. Então vou deixar com vocês, ó, dessa figura, nessa figura a gente continua a partir daqui, tá bom? Pessoal que vai assistir lá pelo YouTube, a nossa aula acaba por aqui e até a próxima aula.